Convergente, eu acredito que ele é uma ressignificação. Ele é se refazer. Eu acho que ele está dentro de um contexto de se refazer e que se confunde muito na minha própria história. Por quê? Eu sou Érica Lima, eu já tenho 41 anos, eu trabalhei, né, a minha vida todinha praticamente, né, como professora e como pesquisadora também. Porém, chegou um determinado momento da minha vida que eu vi que o ramo da educação estava muito precário e eu resolvi empreender, porque eu sempre prestava assessoria e consultoria na área de pesquisa, mas eu montei a minha própria empresa de pesquisa. E quando foi em 2018, eu me deparei com um momento muito difícil, que eu acredito que não foi só para mim, mas foi o Brasil, né? Que foi as eleições de 2018. E nesse período eu atuava também ainda muito fortemente como professora, mas tinha acabado de sair de uma instituição onde eu trabalhei quase 8 anos. Então eu acho que foi um momento que eu parei assim e pensei, e agora? Empreender, o que eu vou fazer realmente da minha vida? E às vezes deixa a gente um pouco inseguro, né? A gente chegar em um determinado momento da vida da gente com uma idade que não é tão jovem, mas eu ainda me deparei com um contexto político muito crítico para mim. E eu me posicionei, eu criei no Facebook uma página chamada Politizando. Eu, como professora, eu sempre divulguei os trabalhos que eu fiz com os meus alunos. Então, para mim, as redes sociais, essas tecnologias de mídias, sempre foi algo que me chamou muita atenção e que eu sempre gostei de utilizar. Então, que na minha época, né, os professores não faziam tanto uso assim. Isso se colocava mais como uma questão de exposição, né? Mas eu não entendia dessa forma. Eu sempre gostei de me comunicar. E a comunicação, para mim, não interessa de qual forma ela vai se dar. E eu vi que eu conseguia atingir os meus alunos através dessa comunicação, que era através da rede social. E aí, no Politizando, eu comecei a escrever sobre o contexto político que a gente estava vivendo naquela época. E eu comecei a fazer meus artigos de opinião, que eu gosto muito de escrever. E as pessoas, elas começavam a interagir, os alunos começaram a interagir, os próprios meus pares, né, outros professores, pesquisadores, e aí começou a chegar bastante gente. Só que naquela época, uma fanpage, né, ela já conseguia ter muito mais pessoas. E no meu Facebook mesmo já estava com 5.000 pessoas, então eu tive que fazer uma fanpage. E aí eu fiz uma fanpage realmente do Politizando. E nesse contato que eu tive, comecei a ver que eu conseguia ter uma grande repercussão. E aí o Fabrício chegou e a gente trocando ideias, e ele falou assim, vamos criar um portal. Então a gente começou, antes de mais nada, antes do Convergente, a gente começou com um portal que é o portal Manaus, né? O nome pegou realmente. A gente está na cidade de Manaus. Eu sou manauara, amazonense, e o Fabrício trouxe essa ideia e já trouxe até um nome. Então, o nosso caminho profissional, a gente vai criando a partir desse envolvimento familiar, né? Tanto que a empresa, ela é familiar. E hoje o Portal Manaus, ele está sob a direção do Fabrício. E aí a gente começou com o Portal Manaus. Logo depois, com o Portal Manaus, a gente conversando e falando sobre tantas situações que a gente vem passando, e uma coisa que me incomodava bastante, que me incomoda até hoje, né, é a dificuldade que as mulheres elas têm de se posicionar, de se articular, de se desenvolver, de ter um empoderamento. A gente fala tanto empoderamento, mas ser empoderada não é fácil. A gente está numa busca de empoderamento, porque ainda é muito enraizado essa questão do machismo patriarcal. E quando a gente fala isso, não são apenas conceitos, a gente vive na pele, no dia a dia. E conversando novamente, fazendo estudos sobre a comunicação, e eu gosto muito de falar realmente de política. Como eu gosto muito de política, e aí fui pensando em um outro site, então
foi decidido que a gente faria um site no segmento de política. E esse site, ele iria trabalhar, né, ele ia ser escrito por mulheres. Então, eu acredito que quando a gente foi pensando, né, na construção desse novo site, desse novo portal para o estado do Amazonas, e a gente falando tanto que mulheres, né, o papel da mulher na política, a gente fala sobre isso, mas não é um papel fácil, é um papel muito difícil. Você tira porque o estado do Amazonas é o estado que menos elegeu mulheres nessa eleição de 2022. Então, historicamente, não só no Brasil, mas estou falando principalmente do estado do Amazonas, a gente não tem tantas representações, né, de poder, principalmente no segmento político de mulheres. E isso não é diferente quando a gente fala na área do jornalismo. Aqui no estado do Amazonas eu já conheci, já vi nomes de pessoas, né, que têm força e que eu admiro nessa área, mas não conhecia antes. E aí eu pensei, assim como eu já fiz vários estudos, né, o meu mestrado, eu achava que aqui a gente não tinha história, que nós não tínhamos ciência. Nós temos também aqui comunicação, nós temos jornalismo, nós temos tantas coisas, mas que não é divulgado de uma forma muito ampla, né, que a gente não valoriza. A gente tem que passar a valorizar mais. E por isso foi a escolha de trabalhar um site no segmento de política com mulheres, onde mulheres vão mostrar que, assim, no futebol, a gente também fala de política de uma forma empoderada, com uma forma crítica, reflexiva, com autoridade, né, de conceito sobre vários temas, porque a política ela é o nosso pão de cada dia. Então, quem é que também tem domínio de falar sobre políticas públicas, sobre a economia, sobre as relações de poder? A mulher. Então, várias pessoas falaram para mim que não ia dar certo. Que, por exemplo, um portal escrito por mulheres não ia dar tanto engajamento, não ia ter tanta força. E aí, quando eu ouvi isso, eu disse, nossa, é nesse caminho que eu vou. Porque eu sou mulher, então eu acredito em mulheres. E isso daí que não é uma questão de que a gente, porque é o feminismo. Eu gosto do feminismo, eu sou feminista, eu sou uma feminista crítica. E aí, quando eu tô falando disso, eu não tô falando disso de uma forma piegas ou uma forma vexatória, né, ou extremista. Eu tô falando como uma cidadã. Eu tô falando que é a organização de um grupo, né, de um gênero que tem que estar organizado. Então, assim, esse dia 8, né, é um dia muito significativo. Eu vejo que a minha trajetória como empresária, empreendedora, professora, né, comunicadora, pesquisadora, ela está envolvida na minha história de vida, que é a história de vida de várias mulheres que vêm tentando se reinventar. Não interessa a idade, não interessa o contexto, as porradas ela vem, mas a mulher ela se levanta e ela vai tentando construir, seguindo a história dela. Então, eu acho que o convite, né, e contando um pouco dessa trajetória, é tentar passar para as pessoas que a gente consegue, com certeza, né? Com o apoio de outras, que é uma corrente que a gente vai fazendo. Então, no Convergente, eu penso muito em ter um grupo muito coeso, um grupo bastante articulado, fechado, fortalecido. E eu consegui isso com a primeira pessoa, né, que está muito próxima a mim, que é a minha filha Letícia Barbosa. Ela hoje, né, é repórter e apresentadora também no Convergente. A Letícia, ela faz jornalismo, também faz direito, e a gente já conseguiu construir juntas, né, um posicionamento, autoridade no segmento de comunicação aqui no estado. Letícia, inclusive, né, sempre traz furos, conseguiu fazer entrevistas aí que, né, viralizaram, e assim a gente vai caminhando. E hoje eu estou muito feliz porque hoje nós temos outras jornalistas, né, que estão com a gente, que estão finalizando o curso, que já finalizaram o curso, que estão tendo as primeiras experiências dentro da comunicação. Então,
eu, como professora, estou tendo aí novamente a oportunidade de compartilhar conhecimento, de preparar pessoas, de fazer com que essas pessoas elas também sonhem com a gente. Então, são novas mulheres, hoje também no Convergente. Então, eu vejo que esse ambiente, né? As pessoas me perguntam muito sobre isso. Como que é um ambiente de trabalho só mulheres? Gente, é tenso, né? Porque mulher é complexa e é assim que tem que ser, porque no contraditório, na complexidade, é onde a gente transforma. A gente não reproduz, a gente cria, a gente transforma. E o embate, ele é bom, ele é necessário. Então, pensando em todo esse contexto, assim, é satisfatório o trabalho que a gente vem realizando. É muito satisfatório. E eu me realizo todos os dias. O convergente, como a própria palavra fala, né? São duas ideias contrárias que elas caminham para um mesmo sentido. É por isso que nós atuamos no ponto incomum da política.